Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. Estava comentando que eu estava com saudade de vocês, que a semana passada a gente não teve esse encontro, né? Vocês assistiram a aula daí gravada, mas eu vi que vocês assistiram, eu vi que vocês fizeram o questionário, daí eu fiquei bem feliz, né? Então, hoje nós vamos fazer a parte prática dessa parte que a gente viu, né, teórica. Então, na verdade, eu passei aquela parte teórica para vocês entenderem de onde saem os dados, né, que vão compor esse desenho que a gente vai fazer agora, né, senão fica muito perdido, né, muito vago, né, da onde saíam aqueles dados, para onde, que são aquelas cotas, como é que é isso, então é muito difícil, né, da gente fazer alguma coisa se a gente não tem nenhuma base, né, então por isso que eu fiz isso com vocês. Bom, aí então nós vamos começar a fazer essa parte prática, eu vou fazer um exercício essa semana, e aí eu dou a tarefa correspondente, e na próxima semana, de novo, eu faço um outro tipo de exercício. Por que são dois tipos, né? Eu trabalho com diferentes tipos de levantamento, né? Então, eu fiz um onde os dados foram obtidos a partir da quadriculação da área, e o outro é um outro sistema, um sistema trigonométrico, que é mais indicado quando a gente vai fazer um levantamento de uma área de nascente, alguma coisa bem específica, né? Então, normalmente esse de quadriculação é bastante utilizado, o outro é mais específico, mas eu preciso mostrar para vocês, né, para vocês terem noção de como é que funcionam as coisas, né? Como é que são traçadas as curvas, como é que isso acontece, tá? Antes, deixa eu lembrar vocês, eu acho que, eu não sei se ficou claro, como nós estamos com 16 semanas, ao invés de 18, então, assim, não se assustem se não fechar 54 semanas lá nas presenças, tá? Porque, na verdade, o total seriam 48, né? 48 encontros, né? 48 aulas. Não, Sara, meu amor, eu ainda falei para vocês, eu deixo ele, eu deixei, se eu não me engano, do meio-dia até às 19, né, o questionário. Então, não, no final de semana eu não deixei a partir de quinta, que era para quarta-feira, vocês ficarem sossegadinhos, né, não ia pedir uma coisa no feriado para vocês. Bom, então, a questão da presença que eu estava comentando, seriam 48, né, porque são 16 semanas vezes 3 aulas, dá 48, e aí, o número de faltas são 12, então são 4 encontros que vocês podem ter de falta, né, são 12 aulas, tá? Então, mas fiquem sossegados, vai dar, não fiquem, não é esse o motivo, né, só peço que vocês fiquem alerta lá, marquem direitinho, né, anotem lá para vocês não esquecerem, tá bem? E não esqueçam de fazer as tarefas. Agora não tem mais questionário, viu, Sara? Fique sossegado. Agora tem só as tarefas mesmo que vocês entregam na segunda-feira para a prof, tá? Vamos começar, então? Eu vou levá-los para a lousa, tá? Que eu vou explicar direitinho como é que nós vamos trabalhar. Sim? Vou levá-los aqui para a nossa lousa. Vou colocar aqui a luz para ficar bem iluminadinho. Vou ajeitar aqui. 1000 organizações, né? Deixa eu ver se a gente está vendo o quadro todo. Vocês estão enxergando bem? Sim? Sim. Tá tranquilo? Tá. Então, assim, ó, eu vou abrir com vocês aqui, vou compartilhar, e aí vou fazer um desenho na lousa, né? Tanto do quadriculado como da nossa folha, tá? Uma outra coisa. Olhem lá que a prof, na planilha, em todas as tarefas, tem lá os critérios, tá? Embaixo de cada tarefa tem o critério de avaliação que foi feito, tudo direitinho, tá? Uma outra coisa que eu combinei com a outra turma e que eu vou combinar com vocês também, né? Eu vou, sem prejuízo, sem mudar, eu posso fazer isso, tá? Para melhor eu posso, eu não posso piorar a situação. Então, por exemplo, eu vi que tem umas coisas de entrega, entendeu? Eu tenho percebido, assim, que eu recebo alguns arquivos que não são enviados por PDF ainda, né? Então, assim, ó, eu até baixei no meu celular um outro programa de PDF, até para passar para vocês, que, assim, ó,
continuo recebendo coisas não no PDF e, o pior, às vezes eu tento abrir o PDF e eu não consigo abrir, né? Então, dá que o arquivo não está lá, o arquivo está... que o PDF é uma coisa muito fácil da gente mandar, né? Mas eu tenho enfrentado alguns problemas, tá? Então, assim, eu baixei aqui no meu celular um outro programinha chamado Simple Scanner, tá? Esse Simple Scanner, então, o que eu vou pedir para vocês? Toda vez que vocês forem fazer a foto para transformar em PDF do Prof, vocês tirem essa foto com o flash, tá? Então, independente da iluminação, tirem sempre a foto com flash, sim? Aí, quando vocês forem salvar aqui no PDF, então, automaticamente, com a foto, então, vocês enquadram e vocês têm condições de melhorar o tom da letra, deixar mais visível, para gerar o PDF, né? Então, assim, é bastante complicado, né? Assim, quando a imagem está ruim, é de corrigir. Então, demora um tempão, é bem difícil. Então, eu peço que vocês façam isso com bastante cuidado, tá? Testem se o PDF abre, né? Quando vocês geram, tentam abrir ele no celular ou no computador de vocês, tá? E aí, assim, ó, eu combinei com a outra turma e eu vou combinar com vocês. A última prova eu vou fazer com peso 4. Então, assim, as duas provas inicialmente seriam com peso 3 e as primeiras tarefas peso 2, as tarefas finais peso 2 também, fechando 10 pontos. Então, eu vou fazer a última prova com peso 4, tá? Então, assim, e aí eu peço que vocês se apliquem um pouquinho, né, um pouquinho mais, porque essa segunda avaliação, ela vai ser só com 2 temas, né? É o projeto arquitetônico e o projeto topográfico, né? Então, serão 2 exercícios. Então, se vocês treinarem bastante, se vocês fizerem, se vocês tirarem todas as dúvidas, com certeza vocês vão bem. E eu vou aumentar um pouquinho o peso, então, é uma chance a mais, né? Para vocês conseguirem, né? Mas vai depender de vocês também, né? Essa coisa de se aplicarem, de estudar um pouquinho mais, né, para a gente conseguir, né, porque eu, na verdade, como eu sou professora das 2 disciplinas, desenho e construções, eu sei que a gente vai precisar disso aqui depois, tá, para as nossas disciplinas, né, para a nossa disciplina que virá. Então, por isso que eu insisto tanto que vocês, né, se apliquem, certo? Então, tá aqui gravado as coisas aqui para vocês não se atrapalharem, tá bem? Voltando lá, então, à nossa parte, vamos compartilhar, então? Sim, Vanessa, o peso da última prova, da segunda prova, vai ser 4, tá? Então, assim, originalmente era 3, as duas, cada uma 3, então 6. Então, eu vou fazer o peso dessa prova um pouco maior, então vai ficar melhor, né? Mas preciso que vocês se apliquem, tá? Senão, nada disso vai adiantar. Vocês precisam estudar um pouquinho mais, tá bem? Então, vamos lá. Vamos compartilhar agora o exercício que a gente vai fazer junto aqui e depois a gente faz um spoiler da tarefa, né? Então, tá lá no Moodle direitinho para vocês. Olha lá. Quando vocês já estiverem enxergando, aí vocês falem para a prof. Vocês já enxergam? Sim, prof, tá aparecendo. Já tá aparecendo? Eu vou compartilhar um outro. Esse aqui é a tarefa. Peraí. Esse aqui é o menorzinho. Agora. Sim, filha? Estão enxergando? Sim? Sim, prof. Então, tá. Então, beleza. Então, ó, vamos... o tamanho das letras também tá bem visível? Vocês conseguem enxergar? Que eu preciso que vocês olhem ali e vejam as cotas também. Tá bem visível? Dá para ver bem? Pelo menos eu tô enxergando bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, olha, o exercício que a gente vai fazer.
né? Então, nós vamos determinar os pontos de cota inteira para o terreno da figura abaixo. Levantado pelo método da quadrupulação, aí eu peço que vocês interpolem, que faz isso, né? Interpole e desenhe as curvas de nível com equidistância vertical de 1 metro. As estacas foram cravadas na horizontal em intervalos regulares de 20 metros, tá? Então, ó, esse aqui é o desenho que nós vamos fazer. Agora, eu vou fazer o desenho aqui na lousa da nossa folha, tá? Então, das margens direitinho, lembrar vocês, porque tem pessoas ainda que têm dificuldade nessa construção, tá? Então, vamos lá, ó. A nossa folha, ela é desse tamanho aqui, ó, grandona, tá? Olhe bem. Ela tem lembrei da nossa folha de desenho, né? Ela tem 420 milímetros de comprimento por 297 de altura, né? Então, ela tem 420 milímetros, né? Por 297 milímetros, tá? Aí, descontando as margens, né? Então, aqui na horizontal, eu vou descontar 25 e 7. Então, eu vou descontar dos 420 milímetros, eu vou descontar 32, né? Então, dos 420 menos 32, então, vão me sobrar 388 milímetros, tá? Descontando as margens, certo? Bom, isso aqui, transformando em centímetros, dá 38,8 centímetros, certo? Bom, aqui na vertical, eu tenho, olha bem, eu vou fazer o selo que nós vamos usar aqui, ó, para compor a nossa legenda, nós vamos voltar a usar para esses dois exercícios finais, aquele selo menorzinho. Vocês lembram daquele selo menorzinho? Eu vou abrir aqui com vocês, para vocês lembrarem desse selo menorzinho. Então, eu vou lembrá-los. Das medidas desse selo, né? Então, vocês têm essas medidas e este selo lá na aula 2 de vocês, logo depois que a gente terminou, que a gente discutiu sobre os materiais, né? Então, eu apresentei, e aí vocês fizeram esta... Pronto, agora ele já compartilha. Ó, vou mostrar para vocês. Então, esse exercício aqui, a gente fez juntos, né? Vou até aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Consigo. Então, aqui, ó. Vocês já conseguem ver, né? O nosso selo, ele tem 178 milímetros, ou a nossa legenda, né? 178 milímetros de comprimento e 24 de altura. Tá? Essa partezinha aqui, vocês vão colocar as iniciais da nossa universidade, o FSC. E esse quadradinho aqui, ele tem 40 por 24. O título do desenho, queridos, é Lista de Exercícios 11. E esse subtítulo aqui é Desenho Topográfico, tá? Observem que o UFSC é centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. O título do desenho, que é o Lista de Exercícios 11, ele é todo em caixa alta, centralizado tanto na horizontal quanto na vertical, e a parte aqui embaixo, que é o subtítulo, né, que é o desenho topográfico, é sempre com a primeira letra em caixa alta, né, e as demais em caixa baixa, centralizados tanto na horizontal quanto na vertical. Outro detalhe é que as letras são todas em itálico, né, com aquela inclinação de 75 graus.
tá? Uma outra questão aqui, né? Lembrem, o nome, ele é ajustado à esquerda, né? Só que ele não encosta nem embaixo nem no lado. E a primeira letra é sempre em caixa alta. E aí o nome de vocês. A turma, da mesma forma, né? E aí as medidas estão todas aqui, ó. 30, cada espacinho desse vale 8, vale 8, vale 8, né? Porque o total é 24. Aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 8. A escala, nós vamos ver hoje qual é a escala que nós vamos fazer para esse desenho, né? Mas é 1 para alguma coisa. A turma, se você é da florestal, 3553. Se você é da agronomia, 3555. A data é a data que vocês fizerem o exercício da prova. E a folha, nós vamos fazer um exercício só por folha. Então, folha número 1. Então, as medidas desse selo aqui, para vocês fazerem, né? Nós vamos retomar, como eu falei para vocês, o selo antigo, aquele selo menorzinho, e as medidas estão nessa lista de exercícios 2, tá? Então, é isso daí. Tranquilo? Então, aqui, ó. Aí, se o nosso selo tem 178 por 24, por que eu enfoquei isso, né? Porque, para eu saber a área útil que eu vou ter aqui, qual é essa altura aqui útil, eu vou ter que tirar dos 297 os 7 milímetros dessa margem, os 7 milímetros dessa margem e os 24 da altura desse selo, ou dessa legenda. Então, ó, eu vou fazer 297 menos 7, menos 7, menos 24. Então, na verdade, me sobram 259 milímetros, né, ou 25,9 centímetros, tá? Então, aqui, ó, nessa dimensão, 25,9 centímetros, que é essa medida livre aqui. Por que eu estou fazendo toda essa conversa, né? Porque eu devo centralizar o meu objeto, né, o meu quadriculado aqui, de maneira que nesta direção e nesta direção eu tenho a mesma distância, nesta direção e nesta direção a mesma distância, tá? Vocês lembram que a prof explicou para vocês lá naquele exercício de escala, quando a prof comentou daquele galpão que tinha 80 por 18, lá quando a gente fez escala. A gente fez esse tipo de raciocínio aqui, né? E por que eu estou voltando a falar sobre isso? Porque eu percebo que vocês ainda têm dificuldade com relação a isso, a centralização, tá? Então, essas são as medidas que sobram para mim, né? Para eu conseguir fazer essa continha de centralização. Sim? Aqui tudo bem? Qual é o lápis mesmo que a gente usa para fazer as margens e escrever a legenda? Qual é? É o HB. Isso, exatamente, Sara. É o HB, que é aquele intermediário. Ou, se vocês quiserem usar o sistema numérico, é o 2, né? É esse mesmo, Sara, perfeito. Né? Então, esse é aquele lápis mais comum que a gente tem, né? As respostas dos nossos exercícios é sempre com o 2B, porque ele é mais cheio, ele faz aquele traçado mais cheio, né? E o 2H sempre para os esboços antes de eu finalizar, né? Então, é assim que a gente combinou. Bom, vamos voltar, então, para a gente entender como é que nós vamos fazer esse processo ali de centralização da área ali na nossa folha, né? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o exercício da aula. Então, vejam bem, ó. Eu tenho essa área, certo? Então, em cada um desses pontinhos onde eu tenho essa numeração, olha, esse cantinho aqui tem uma estaca, esse outro cantinho tem outra estaca, esse outro cantinho outra, e esse aqui outra, né? Igual, aqui também eu tenho outra, outra. Então, nos cantinhos eu tenho todas as estacas. Então, lá no terreno, elas foram cravadas a uma distância horizontal de 20 metros. Então, olha, entre esse ponto e esse, vamos chamar esse ponto aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aí eu vou chamar aqui, ó, de A1, A2 e A3. B1, B2, B3. C1, C2, C3. D1, D2, D3, tá?
Então, vamos chamar assim. Então, olha, entre A e B, eu tenho 20 metros lá no terreno, distância horizontal. Entre B e C, 20, entre C e D, 20. Da mesma forma, entre A e A1 eu tenho 20, entre A1 e A2 eu tenho 20, entre A2 e A3 eu tenho 20 metros. Então, o meu quadriculado, a minha área, ela tem aqui 60 metros de, vamos dizer, de comprimento por 60 metros de altura, que seja, né? Aqui no desenho parece uma altura, né? Então, ó, eu tenho 60 metros por 60 metros, certo? É um quadriculado quadradinho, né? E aí, entre as estações, eu tenho sempre 20 metros. 20 metros nessa direção, 20 metros nessa. 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. A área total, 60 por 60. Por que eu preciso saber disso? Para eu poder definir qual é a escala que eu vou fazer o desenho, certo? E esses números que vocês enxergam aqui são as cotas, né? Que são obtidas a partir de como? Daquela planilha que eu tinha mostrado para vocês. E aí vocês vão estranhar, ué, prof, mas você não usou cota 100, cota 99, cota... Não, eu não usei exatamente para que vocês possam enxergar essas cotas inteiras com equidistância vertical de metro em metro, com o uso da régua, né? Então, assim, vocês conseguem enxergar esses números na régua. Fica mais fácil do que eu usar valores, né? 100, 99, 98. Então, se eu usar 12,8, se eu usar 13,3, 14,6, 15,8, eu consigo enxergar na régua e eu consigo localizar esses numerais, né? Inteiros, essas cotas inteiras, que eu vou precisar depois traçar ali as minhas curvas de nível, tá? Então, é isso que eu fiz. Bom, aí eu vou deixar de partilhar com vocês para a gente poder enxergar a louça, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aí, eu vou estabelecer uma escala para fazer esse desenho, né? Então, lembra que eu falei para vocês, olha, aqui, diferentemente dos outros projetos que a gente estava trabalhando, né, onde eu tinha coisas menores, né, de menor dimensão. Então, assim, por exemplo, o projeto arquitetônico, lá para casa, a gente usou escala de 1 para 100, escala de 1 para 50, a cobertura a gente usou até 1 para 150 devido à simplicidade do projeto, né? Mas aqui, nesse caso, lembra que eu falei para vocês, a gente normalmente começa com escalas 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000, dependendo do tamanho da área que eu precise representar, eu posso usar, né, escalas muito, muito, muito maiores, né, que me reduzem muito o desenho para que eu possa fazer caber numa folha, né, então, é assim que funciona. Então, a primeira escala que eu vou tentar usar para fazer a representação desse desenho será a escala de 1 para 500, que é normalmente a menor que a gente usa, né, para esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Então, eu tenho o quadriculado que eu falei para vocês, ele mede 60 por 60, né? Então, assim, como nas duas dimensões ele tem o mesmo tamanho, independe, né? Agora, por exemplo, se um dos tamanhos, digamos que eu tivesse 60 por 120, né? Então, o recomendado é que eu pegasse a maior dimensão e testasse a minha escala, porque às vezes pode dar certo com a medida menor, mas a medida maior fica tão grande que não vai dar para caber na folha, tá? Então, nós vamos testar inicialmente a escala de 1 para 500. Então, vamos lá. Olha, lembra da escala? Desenho real. Vou tirar isso aqui. Aí eu tenho 1 para 500. Aí eu vou pegar a medida total da área, né? 60x, que eu quero saber quanto que vai representar aquela medida de 60 metros no terreno no meu papel, tá? Então, vai dar 500x vai ser igual a 60. X vai ser igual a 60 dividido por 500. Isso aqui vai dar... Quanto que dá? Vamos lá. 60 dividido por 500. 0,12 metros, né? 0,12 metros, que transformados em centímetros dariam 12 centímetros, certo? E aí, eu vou verificar como é que ficaria aqui, ó. Eu vou fazer o desenho 12 por 12, tá? Então, aqui, na horizontal, quanto é que vai sobrar
de cada lado, né? Então, vou fazer aqui, ó. Eu tenho 38,8 livres, né? 38,8. Vou subtrair 12, e o que der, eu divido por 2. Então, vou fazer até em vermelho aqui, ó. Me sobram 13,4 centímetros nesse lado e 13,4 centímetros nesse, certo? Aí, eu vou pegar na vertical, tá? Na vertical, eu tenho 25,9 livres. Vou subtrair os 12, que é o tamanho do desenho, e o que der, eu vou dividir por 2. Então, eu tenho, na vertical aqui, ó, 6,95 e aqui 6,95. E aí, está centralizado o objeto que eu vou desenhar na folha, tá? Aí, se está bom esse tamanho, né? Eu vou ver qual é o tamanhinho do quadriculado, certo? Que cada quadriculadinho tem 20 por 20 metros, né? Então, vou testar aqui na nossa escala para ver que tamanho esses 20 metros seriam representados na folha, tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui, ó. Vou pegar os 20 metros, certo? E vou experimentar na escala de 1 para 500. Então, ó, a escala, desenho real, 1 para 500, 20 metros, x. Então, vai ser 500x, vai ser igual a 20, x é igual a 20 dividido por 500, que vai dar 0,04 metros, que transformados em centímetros dá 4 centímetros. Então, o quadriculado de 20 metros, na escala de 1 para 500, vai ter o tamanho de 4 centímetros. Então, olha, eu vou fazer o quadriculadinho aqui, ó, certo? E cada pedacinho desse vai ter 4 centímetros, certo? Se eu fizer na escala de 1 para 500, o desenho total de 60 metros fica 12 por 12. E cada quadradinho, 4 por 4. Vocês entenderam? Entenderam? Sim, prof. Tranquilo, Ana? Tranquilo, Fran? Entendeu tudo direitinho, né? Então, beleza. Aí, agora, eu vou... Ai, que bom, né? Então, assim, não posso que vocês tenham dúvida, eu preciso que vocês estejam com a coisa na pontinha da língua, tá? Para conseguirem fazer direitinho, sim? Bom, aí, eu vou fazer o quê? Eu vou apagar agora, que vocês já têm todas essas coisas lembradinhas na cabeça. Já vimos aqui a história da escala, né? E aí, então, eu vou começar a fazer a representação, eu quero achar a representação das cotas, né, com cotas inteiras com equidistância vertical de 1 metro, né? Porque as cotas medem altura, né? Medem desnível. Então, eu preciso de cotas inteiras com equidistância de metro em metro. Então, entre elas, eu tenho sempre 1 metro. Então, o que significa dizer que, por exemplo, eu tenho a cota 12,8 num ponto, tenho a cota 13,13. Então, uma cota inteira dentro desse alinhamento seria a cota 12, seria a cota 13, certo? Aí eu vou achando cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês no desenho, tá? Então, aqui. Vou compartilhar de novo. Então, aqui. Olhem lá. Eu voltei no exercício, tá? Então, aqui, ó. O ponto A tem cota 12,8. O ponto B tem cota 13,3. Então, o valor neste alinhamento aqui, ó, entre A e B, que seja inteiro, né? Qual seria? Seria o 13, né? Em algum lugar aqui, eu vou ter a cota 13, né? Eu não sei que lugar, eu preciso calcular, eu preciso saber onde é que fica. Mas aqui, entre 12,8 e 13,3, eu tenho em algum lugar a cota 13. Aí, olhando aqui, ó, entre 13,3 e 14,6, eu tenho em algum lugar aqui a cota 14, certo? Ó,
E aí, que distância vertical é? Aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 13, aqui eu tenho 14. Aí, vamos olhar aqui nesse alinhamento, ó. Eu tenho 14,6 e 15,8. Então, em algum lugar aqui, vai passar a cota 15. Então, ó, nesse pedacinho, eu tenho em algum lugar a 13, aqui 14, aqui 15, certo? Aí, eu vou ver aqui, nesse outro alinhamento aqui, ó. Entre 13,4 e 14,8, em algum lugar aqui, eu vou ter a cota 14. Entre 14,8 e 15,6, em qualquer lugar aqui, eu vou ter a cota 15. Entre 15,6 e 16, eu não tenho nenhuma cota inteira. Por quê? Porque é o próprio 16 que é a cota inteira aqui. Então, ó, aqui eu tenho, nesse intervalo, a cota 14, aqui a cota 15, e esse ponto aqui já é a cota que me interessa, cota 16. Aí, vamos olhar aqui embaixo, olha, 15,1 e 16,2. Então, em algum lugar aqui, eu tenho a cota 16. Entre 16,2 e 16,8, eu não tenho cota inteira, né? Eu não tenho nenhuma cota aqui inteira, tá? Agora, entre 16,8 e 17,2, com certeza, em algum lugar vai estar 17 aqui. Aí, por próximo alinhamento, entre 16,4 e 17,6, eu tenho 17 em algum lugar aqui. Entre 17,6 e 18,2, em algum lugar aqui eu tenho a 18. Entre 18,2 e 19,2, a 19 deve estar perdida por algum lugar aqui. Terminou? Não. Aí eu vou fazer nos alinhamentos na vertical, ó. Entre 12,8 e 13,4, em algum lugar aqui eu tenho a cota 13. Entre 13,4 e 15,1, eu tenho, olhe bem, eu tenho a cota 14 e eu tenho a cota 15, porque aqui já é 15,1. Entre 15,1 e 16,4, eu tenho a 16 em algum lugar aqui. Aí eu vou fazer o outro alinhamento, ó. Entre 13,3 e 14,8, eu tenho a 14. Entre 14,8 e 16,2, eu tenho a 15 e a 16. Entre 16,2 e 17,6, eu tenho a 17. Então, vocês entenderam como é que a prof está fazendo? O ideal é que vocês façam o seguinte, vocês façam um rascunho do lado, né? E façam esse quadriculado nesse rascunho. E marquem em cada um dos intervalos quais são as cotas inteiras que vocês vão achar, certo? Porque nós vamos calcular exatamente a posição que elas vão ficar para depois vocês traçarem as curvas de nível, unindo os pontos de mesma cota, tá? Vou apagar ali e nós vamos fazer esse exercício juntos. Então, como é que funciona? Eu vou fazer aqui, desenho. Então, eu tenho essa situação, né? Ó, aqui e aqui. Aqui e aqui. 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 E aqui. Tá? Então, olhando lá no exercício, deixa eu ver a cota. Ó, aqui eu tenho, vou chamar de ponto A, B, C, D. A1, A2, A3, né? Daí B1, B2, B3, vou colocar a cota. Aqui eu tenho a cota 12,8. Aqui eu tenho a 13,3. Aqui eu tenho a 14,6 e aqui eu tenho a 15,8, tá? Aí eu vou fazer, ó, 13,4 e aqui eu vou fazer esse alinhamento aqui também para vocês verem a cota que vou fazer só esses pontos, tá? Então,
Olha lá. Sim? Olha lá. Eu coloquei algumas das cotas que estão lá no exercício, tá? Então, eu vou pegar esse pequeno, né, segmento aqui, ó, o AB, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, AB, tá? Vamos fazer aquele grandão. Ele tem aqui o ponto A e o ponto B. Esse aqui. A cota dele é 12,8 e aqui 13,3, tá? Lembra que eu falei para vocês? Olha, em algum lugar eu vou ter aqui a cota 13 passando, que é a cota inteira, que depois, com as demais, 13, 14, 15, 16, 17, eu tenho entre elas equidistância vertical de 1 metro, tá? Então, aqui eu vou ter que achar onde é que fica a cota 13. Como é que eu faço? Eu vou fazer a interpolação dos pontos. Aí, assim, olha, uma coisa que eu sempre falo, não precisa fazer transformação de unidade de nada. Vocês vão usar o que é no papel, vocês vão usar centímetros, o que é no terreno vai continuar em metros mesmo, tá? Então, não é feito escala que eu preciso que, tanto no papel quanto no terreno, eu tenho as medidas todas na mesma unidade. Aqui não, tá? Aqui eu preciso, é a interpolação de pontos só, tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a distância desse lado, distância horizontal, tá? E aqui desse lado, distância vertical. Fazer assim, vertical, tá? Distância vertical. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar os pontos aqui. Então, aqui, na horizontal, eu vou pegar o papel, né? Então, no papel, a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B não eram 4 centímetros? Lembra que a gente fez? Que eu mostrei para vocês? O quadriculado total era 60 por 60, que na escala de 1 para 500 eram 12 por 12. Daí a prof fez com vocês para os 20 metros, então cada quadriculazinha, cada quadradinho vai ter 4 por 4 centímetros. Então, entre A e B, eu tenho 4 centímetros no papel, segundo a escala de 1 para 500. Aí, qual é a distância vertical, ou qual é a diferença de altura que eu tenho entre uma cota e outra? Então, vamos fazer, olha. Eu vou fazer 13,3 menos 12,8, tá? Aí, isso aqui vai dar o quê? Vai dar, se não me engano, dá 0,5, né? 13,3 menos 12,8, opa, 13,3 menos 12,8, 0,5 metros, não é isso? 0,5 metros. Aí eu vou colocar aqui 0,5 metros, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a diferença da cota do ponto B para a cota de valor 13 que eu quero achar. Então, olha, eu vou fazer 13,3 menos a cota que eu quero encontrar, 13 metros, que vai dar 0,3 metros. E daí eu vou colocar aqui, 0,3 metros. Qual é o valor em centímetros no papel para eu desenhar? Tranquilo, ó. Então, vai dar 0,5x vai ser igual a 4, que multiplica 0,3. Então, o x vai ser igual a 1,2 dividido por 0,5, é isso? 4 vezes 0,3 dividido por 0,5, ó, 2,4 centímetros. Então, olha, significa que do ponto B até o ponto de cota 13, tá? Que é do meu interesse, eu vou ter 2,4 centímetros. Eu vou pegar a régua, né? E vou marcar lá 2,4, venho aqui e marco, tá? Então, vou fazer aqui. Vocês anotaram? Anotaram o cálculo da prof? Sim?
Porque daí a prof vai fazer um outro desenho. Pode ser? Ah, tá anotando, Ana? Então, anote. Porque a prof vai fazendo e vai falando, né? Pareça a Ana Maria Braga, né? Vai fazendo a receita e vai conversando, né? Vai falando. Tô ficando que nem as televisivas. Posso apagar? Tudo certo? Então tá. Então, eu vou apagar aqui. O que que eu quero mostrar? Eu vou mostrar aqui, ó. Então, vou fazer de novo aqui, ó, para vocês verem bem certinho. Então, ó, esse alinhamento meu, aqui, daqui até aqui, de A até B, é 4 centímetros, certo? Aí eu vou marcar, de B para cá, eu vou marcar 2,4 centímetros, que é aonde está a cota 13, tá? Aí vocês vão perguntar assim, prof, mas é sempre do maior para o menor? Eu faço assim, que é para não achar valor negativo, tá? Eu posso fazer o menor menos o maior, eu poderia fazer o A menos o B, tá? E daí também a cota menos o A, né? Ou o A menos a cota. Então, o que ia acontecer? Eu ia achar um valor negativo, uma distância negativa, que daí podia confundir vocês, né? Mas é possível também. Em vez de achar o 2,4, eu vou achar o outro, né? Eu vou achar o 1,6, né? Só que eu vou achar ele negativo, né? Então, por isso que eu procuro fazer sempre do maior para o menor, ou o maior valor menos o menor valor, para sempre dar um valor positivo, para não atrapalhar o encaminhamento de vocês. Tá bem? Então, a gente achou a posição certinha lá da cota 13, tá? Ela está nesse alinhamento lá, ela vai estar aqui, ó, a 2,4 centímetros, tá? Aí, entre 13,3 e 14,6, eu vou ter a cota 14, né? Que é a cota cheia, que é a cota inteira. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, vou fazer. Ó lá. Vou fazer entre B e C para vocês. Vou fazer aqui, ó. B e C, tá? O B e o C. O B tem cota 13,3 e o C tem cota 14,6. Então, entre eles aqui, em algum lugar, eu vou ter a cota 14, que é a minha cota de interesse, tá? Como é que a gente faz? Do mesmo jeitinho, olha. Eu faço distância horizontal e distância vertical, tá? Então, continua a distância horizontal entre B e C, né? Os mesmos 4 centímetros, tá bom? Agora, a distância vertical, eu vou fazer 14,6, que é o valor da cota no ponto C, menos 13,3, tá? Que daí vai dar 1,3. Aí, 1,3 metros que eu vou colocar aqui, 1,3 metros. Certo? Aí, eu vou achar em relação à cota que eu preciso, que é a 14. 14,6 menos 14 vai dar 0,6 metros. Aí eu coloco aqui, 0,6 metros, tá? Qual é o valor? Tranquilo. Aí, ó, 1,3x vai ser igual a 4 que multiplica 0,6. Então, x vai ser 4 vezes 0,6 dá 2,4 dividido por 1,3. Isso aqui vai dar 2,4 dividido por 1,3 vai dar 1,85. Na verdade, eu não consigo traçar com essa precisão, né? Eu só consigo traçar os pontos com precisão de uma casa após a vírgula. Então, eu vou arredondar. Isso aqui vai dar 1,9 centímetros. Então, olha, o ponto 14
ele está distante do ponto de 14,6 em 1,9 centímetros, certo? Em 1,9 centímetros. Então, eu vou pegar a régua, né? Dei aqui 1,9, venho lá e marco. Achei o 14. Vocês entenderam o que eu fiz? Prof, daí no caso seria 1,6 a partir de 14,6, só que para trás. Para trás. Ah, tá. Tá? Então, como é que vai ser, ó, Sara? Você vai pegar aqui, ó, o 1,9, na verdade, né? 1,9 que é aqui, ó. Então, você vai pegar 1,9, é quase 2. Você pega aqui, aí você põe 1,9 aqui, e o zero vai estar aqui no 14. Certo? Porque esse pedacinho aqui vale 1,9 centímetros. Entenderam? Sim. Né? É a referência, sabe, Sara? Se eu fizer o menor menos o maior, aí, em vez de 1,9, eu vou achar 2,1 negativo. Daí, eu mediria daqui para cá, tá? Não é isso. Para ficar mais fácil, para depois você pega um número negativo, meu Deus, mas a professora tem distância negativa, tá para baixo da Terra? Não! Aí, a gente faz tudo do maior para o menor, né? Que daí vocês acham valores positivos e daí fica mais fácil de compreender, certo? Todo mundo entendeu? Ai, que bom, então. Ai, que bom, meninas, que estão entendendo. E os meninos, nada? Cadê os meninos? Tudo certinho, Edu? Luiz Eugênio também. Oba, Roberto também entendeu? Então, assim, olha, esse método da quadrupulação, ele é ótimo, né? Ele é bem fácil. E essa interpolação, mais fácil ainda, né? É mais fácil do que a gente fazer o modelo gráfico que eu tinha mostrado na aula passada para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um método mais simples com vocês, que era a interpolação? Aí, assim, ó, vocês não me perguntaram, mas eu vou dizer da mesma forma, né? E se a prof, em vez de pedir que a equidistância das cotas fosse de meio em meio metro? Simples igual, né? Então, em vez de achar, por exemplo, a 13, a 14, a 15, a 16, eu ia achar a 13, a 13,5, a 14, a 14,5, a 15, a 15,5, só daria mais trabalho, tá? Só daria mais trabalho. Então, assim, mas eu faço equidistância de 1 metro, que é uma equidistância boa, tá? Lá na minha hortinha, lá na universidade, quando a gente fez de metro em metro, né? E é uma área pequenininha, né? Aquilo ali tem aproximadamente 50 metros quadrados. Mas aí a gente sabe onde é que passam as curvas, né? Então, tranquilo, de metro em metro, mesmo para aquela áreazinha, também ficou bom. Se fosse uma situação que exigisse uma coisa assim, milimétrica, né? Aí eu podia fazer de meio em meio, né? Mas não foi o caso. Então, mas aí eu teria que achar, né, as cotas lá. 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, né? Mas o método de encontrar esses valores é o mesmo. Sim? Ah, prof, mas e se eu quisesse uma equidistância de 2 metros? A mesma coisa. Então, eu ia achar a cota 13, a cota 15, a cota 17, a cota 19, entre elas 2 metros. Ai, prof, se fosse 5, eu ia achar a cota 15, a cota 10, a cota 5, ou depois 15, 20, 25, 30, 35, sim? De 10 em 10 metros. Ai, a cota 10, a cota 20, a cota 30, a cota 40, certo? Ah, de 500 em 500 metros. Então, tem, dependendo da escala que a gente faz o mapa, né, que a gente queira fazer, a gente faz o espaçamento das curvas de nível do jeito que a gente quiser, né? Então, assim, aqui, para essas pequenas áreas, a gente vai fazer uma equidistância de metro em metro, tá bem? Mas se eu quiser, então, fazer mais detalhado, eu posso fazer a distância delas menorzinhas ainda, né? Por exemplo, de meio em meio metro, tá bom? Vamos fazer um intervalo aqui, em que eu tenha duas
curvas passando? Olha, vocês lembram que entre a 1 e a 2, eu tinha a cota 14 e a cota 15, né? Vou fazer aquele grande. Posso apagar aqui, queridos? Já posso apagar? Vocês anotaram? Sim? Então tá. Então, vou dar uma apagada aqui. Achei esse negócio ótimo. Não preciso fazer força. Só passar o paninho. Aí fica limpinho. Olha lá. Então, vou pegar aqui a 1, a 2. Olha aqui. Vou fazer aqui, ó. A 1 e a 2. Certo? Olha, a 1 tem a cota 13,4. A 2 tem a cota 15,1. Então, assim, ó, nesse alinhamento, eu vou ter em algum lugar a cota 14 e em algum lugar eu vou ter a cota 15. Porque o último ponto levantado tem cota 5,1, 5,1. Aliás, 15,1, desculpa. Então, ó, 13,4. A próxima inteira, 14. A próxima inteira, 15. Porque a 2 está na cota 15,1. Então, nesse intervalo, eu tenho duas cotas passando, tá? Então, como é que a gente faz? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu vou achar a primeira cota 15 e depois a cota 14, tá? Então, vamos lá. Distância horizontal, né? E daí, distância vertical. Isso eu vou achar para a cota 15 primeiro, tá? Então, entre a 1 e a 2, eu continuo com os 4 centímetros, tá? Mas a distância vertical vai ser 15,1 menos 13,4, que é a diferença de altura dos dois pontos limites, tá? Então, vamos lá, ó. 15,1 menos 13,4 vai me dar 1,7 metros, que eu vou colocar aqui, ó, 1,7 metros. Aí, eu vou fazer a cota 15. Então, eu vou fazer 15,1 menos a cota de interesse, que é a cota 15, tá? 0,1 metros. Aí, eu venho aqui, 0,1 metros, x. Certo? Aí, é 1,7x vai ser igual a 0,1 vezes 4. O x vai ser igual a 0,1 vezes 4 dá 0,4, dividido por 1,7. Isso aqui vai dar 0,4 dividido por 1,7 vai dar, ó, bem pequenininho, 0,2. 0,2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, 0,2 centímetros, são 2 milímetros. Certo? 2 milímetros. Então, você vai pegar bem pequenininho, ó, 2 milímetros da régua, bem miudinho aqui. E vai vir aqui, ó, Sara, vem aqui, mede 2 milímetros e marca a cota 15. Certo? Entenderam direitinho? Sim? Entendeu, Gabriela? Bem facinho, filha? Dessa vez estou ensinando uma coisa bem boa, né? Bem fácil. Normalmente a prof explica umas coisas chatas, né? Complicadas, mas dessa vez é bem bom. Eu falei para vocês que ia melhorar, né? Bom, achei a cota 15. Preciso achar a cota 14, tá? Então, vocês anotaram aqui? Sim? Uhum. Posso apagar? Vou apagar aqui então, tá? Ó. Aí agora eu vou achar a cota 14, que está no mesmo alinhamento ali, ó. Onde é que ela vai estar? Então, ó. Distância horizontal, né? E distância vertical. Né? A distância horizontal total continua 4 centímetros
E a distância vertical é os mesmos 15,1 menos 13,4, que tinha dado 1,7 metros, né? 1,7 metros, correto? 15,1 menos 13,4, 1,7. Aí, agora, eu quero achar a cota 14. Então, vou fazer 15,1 menos 14. Aí, vai dar quanto? 1,1 metros. 1,1 metros. X. Então, vai dar 1,7x vai ser igual a 1,1 vezes 4. O x vai ser igual a 4,4 dividido por 1,7. Isso aqui vai dar 4,4 menos 1,7, que vai dar 2,7 centímetros. Então, olha, daqui até o ponto A2, 2,7 centímetros. Entenderam? Então, olha, a cota 15 está a 0,2 centímetros, que lá na régua, 2 milímetros. A cota 14 está a 2,7 centímetros, tudo em relação ao ponto A2, certo? Então, aqui, ó, vai marcar aqui, ó, 2 milímetros e 2,7, né? Então, achei a cota 15 e a cota 14, tá? Aí, depois que vocês acharem todos os pontos, tanto na horizontal quanto na vertical, todas as cotas inteiras com equidistância vertical de metro entre elas, que são essas cotas, né? 13, 14, 15, 16, 17. Aí, nós vamos marcar ali onde elas estão espacialmente, e aí nós vamos unir os pontos de mesma cota. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou unir o 13 com 13, aí, ó, o 14 com 14, eu vou unindo os pontos de mesma cota e vou traçando as minhas curvas de nível. Gente, mas é curva, vocês vão olhando os pontos, lembra que a prof lá no comecinho pediu para vocês traçarem a mão livre várias coisas? É para vocês conseguirem fazer o desenho à mão livre ali. Gente, não é reta de nível, pelo amor de Deus, não vão unir os pontos com reta que não vai dar certo, é a mão livre mesmo. Então, o que a prof pede para vocês? Façam o quadriculado na folha, lá centralizadinho, pode fazer em 2H. Anotem os pontos e as cotas ali, e aí vocês anotem as cotas de interesse nosso, daí vocês anotam com o lápis 2B. Então, o 13 vai ficar mais fortinho, o 14 vai ficar mais fortinho, e aí o traçado também vocês façam com 2B. Vocês podem tentar fazer com 2H, que ele apaga mais fácil, né? Que ele é mais levinho. Depois, se vocês gostarem do traçado, vocês vêm e passam 2B por cima. Porque a resposta deste exercício são as curvas de nível. Então, assim, o quadriculado e as cotas que eu tenho aqui do quadriculado, vocês podem fazer com 2H. Mas a cota de interesse com as curvas traçadas em 2B. Combinado assim? Tranquilo? Então, assim, ó. Margens e legenda. HB, tá? Selo nosso, a legenda nossa, aquela antiguinha que tem 24 por 178. Sim? O UFSC é em pezinho, né? É na vertical, direitinho, as iniciais da nossa universidade. As demais anotações são aquelas anotações em 75 graus, lembra? Que é parecido com o itálico, certo? O título do exercício lá, a lista do exercício 11, é tudo em caixa alta. Embaixo, o desenho topográfico é a primeira letra, né? A primeira letra tá aqui anotadinho. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui, ó. Só um pouquinho, filho, ó. Então, tem aqui, ó, lista de exercício 11, desenho topográfico. Tá bom? Deixa eu ver o que o Luiz Eugênio pediu para mim. Deixa eu ver. Sim,
Lisogênio, o Lisogênio está perguntando assim, olha, as contas, você mostra para mim? Sim. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as contas para a prof numa folha de caderno normal, tá? Façam assim. Porque o que pode acontecer, né? Vocês se atrapalharam nos cálculos. Então, não sei nem da onde você errou, você acertou. Se vocês fizerem as continhas, né? E fizerem lá, porque às vezes, o que acontece? A pessoa se atrapalha e não sabe mais o que está fazendo, né? Faz, não sabe. Daí não consegue achar todos os pontos e nem traçar as curvas, né? Então, assim, façam as contas direitinho para a prof, tá? E põe junto, não custa nada. Faz o PDF do desenho completo para a prof bonitinha, né? Com a representação, e faz junto as continhas em separado, né? Tipo um arquivo único, com a folha de desenho, com aqui o desenho, e depois os cálculos para a prof, tá? Porque na prova também vocês vão ter que fazer, tá bem? Na prova vocês fazem também. Porque nas provas, inclusive, assim, ó, eu consigo ver onde vocês erraram, né? E consigo valorar alguma coisa. Senão, nem consigo, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos fazer o spoiler da tarefa, né? Então, aqui, ó. Vamos dar uma olhada na nossa tarefa. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Aí, ó, a tarefa, ó, eu vou pedir para vocês, olhe bem, ó, ele é maior, ó, estão vendo? Deixa eu diminuir um pouquinho, para eu conseguir fazer caber tudo numa mesma folha. Então, assim, ó, o que eu tenho? Eu tenho a área que é maior, né? Então, as estacas aqui, elas não foram cravadas a cada 20 metros, né? Então, olha, determine os pontos de cota inteira para o terreno da figura abaixo, levantado pelo método de quadriculação, interpole e desenhe as curvas de nível com equidistância vertical de 1 metro. E as estacas estão cravadas em intervalos regulares de 25 metros. Então, olha, entre A e B tem 25, entre B e C tem 25, entre C e D tem 25, entre D e E 25. Entre A1, A2, ó, entre A e A2, entre A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, tem 25 também. Então, assim, ó, somando, eu tenho 100 metros nessa largura e 150 metros, né, nessa direção aqui, que para mim é vertical, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, lembra que a gente combinou? Para a gente testar qual é a escala que nós vamos usar para representar, a gente sempre pega a maior medida, tá? Para testar. Então, vamos lá, ó. Eu vou apagar aqui e vou fazer os cálculos da escala para a gente conversar. Então, assim, ó. Então, eu vou testar a escala com a maior medida, que é os 150 metros, tá? Então, esse aqui é da tarefa, tá? A tarefa. Aí, eu vou pegar os 150 metros, vou ver a escala. Desenho real. Aí, eu vou começar testando a escala de 1 para 500, tá? Vamos ver o que acontece. 1 para 500, 150 metros, x. Então, 500x vai ser igual a 150, x vai ser 150 dividido por 500. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 150 dividido por 500 vão dar 0,3 metros, que dariam 30 centímetros. Ó, já não cabe na folha, porque a representação do terreno é na vertical. E a nossa folha inteira na vertical tem só 29,7 centímetros, certo? Então, assim, a representação tem que ser feita exatamente como aparece o terreno lá. Então, se ela tem 150 metros aqui e 100 metros assim, se eu usar uma escala de 1 para 500, não vai dar certo. Por quê? Porque 30 centímetros aqui, não vai caber. Então, recomendo para vocês diminuírem o desenho,
tá? E aumentarem a escala, certo? Então, vou dar uma aumentada boa aqui, ó. Então, essa escala aqui já não deu certo, tá? Vou testar aqui, então, já vou testar a escala de 1 para 1000. 1 para 1000, 150 metros, X. Então, 1000x vai ser igual a 150. X vai ser igual a 150 dividido por 1000, que vai dar 0,15 metros, que transformados em centímetros, 15 centímetros. Opa! 15 centímetros já me parece razoável, tá? Então, assim, por quê? Porque se eu tenho 297, não, eu não tenho. Na vertical, na verdade, eu tenho 259, ou 25,9 centímetros, lembra? Então, se eu diminuir 15, ainda me sobra um espacinho, tanto para cima quanto para baixo. Parece que 1 para 1000 é uma boa escala. Então, eu recomendo que vocês verifiquem lá. E lógico que na lateral, como eu tenho 100 metros, na escala de 1 para 1000, ela vai valer 10 centímetros. Então, ela vai ficar menorzinha, né? Mas, para caber na vertical, a 1 para 1000 me parece uma escala boa. Sim, 1 para 500 não dá, tá? Mas 1 para 1000 já dá. Sim? Talvez 1 para 750 também não dê, porque daí vai ficar muito grudado na legenda, tá? E muito grudado lá em cima. Talvez 1 para 5 seja melhor mesmo. Mas 1 para 500 não dá mesmo, tá certo? E aí, se a gente for fazer na escala de 1 para 1000, o espaçamento entre as estacas, olhe bem, vamos fazer aqui, ó. Se eu fizer na escala de 1 para 1000, o que acontece? As estacas foram cravadas onde eu tenho as cotas a cada 25 metros. Então, vamos lá. Vamos chacoalhar o tamanhinho, 25. Então, 1000. X vai ser igual a 25. X vai ser igual a 25 dividido por 1000, que vai dar 0,025 metros, que vão dar 2,5 centímetros. Então, cada espacinho daqueles quadradinhos, tá? Vão valer 2,5 centímetros. Então, vai ser 10 por 15. Cada espacinho, 2,5. Alguma dúvida, queridos? Nenhuma dúvida? Sim? Não? Tudo certinho, Ana? Conseguiram entender bem certinho a forma? Então, assim, então vocês vão pegar essa tarefa, e aí eu recomendo que vocês comecem a fazer ela rapidinho, tá? Porque ficou bem, como é que fala? Bem fresquinho na cabeça esses cálculos todos, né? Então, se a gente deixar para depois, talvez a gente comece a se atrapalhar, né? Mas vocês anotaram direitinho, né? Tudo anotadinho no caderno? E qualquer coisa vocês assistem de novo a aula da prof, né? E se mesmo assim não funcionar, vocês ligam para nós, né? Ó, celularzão fica continuamente ligado, né? Então, qualquer coisa, vocês ligam para a prof ou para a Natália, tá bem? É mais fácil ligar, gente. Ou escrever, né? Sempre pelo WhatsApp. É mais rápido do que o e-mail. Combinado? E aí, a semana que vem, eu quero vocês de volta aqui afiadíssimos, porque nós vamos fazer uma outra metodologia. Sim? Outra coisa, vocês aprendem a fazer, vocês têm o começo, meio e fim de todas as coisas, e eu digo para vocês que a gente tem programas que conseguem fazer isso, né? Mas tudo nasce desse raciocínio que a gente faz, né? Desse entendimento nosso. Então, é que nem eu falo sobre o AutoCAD também, ele é maravilhoso, tem mil coisas, etc, etc. Mas se você não souber fazer, eu brinco até com os alunos, se você não conseguir fazer um esboço no papel de pão, não passou, não entendeu o desenho, né? Aí você só mexe no AutoCAD, aí você vai para um lugar
onde você não tem o AutoCAD disponível, ou onde você vai trazer como de nível, você não tem os programas, aí tô lascado, tá? Então, a prof explica de onde vem tudo, como é que faz, como é que é pensado tudo, né? Como é que é o raciocínio de todas as coisas, para vocês realmente dominarem essa parte aqui que é tão importante do desenho. Combinado, meninos? Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Nenhuma? Tá tudo bem? Então, se vocês não têm dúvida, eu vou pedir licença, então, para encerrar a gravação, para eu já começar aqui, me ajeitar aqui para baixar a aula, para vocês já terem todo o material direitinho para vocês aí. Pode ser? Sim? Vou descer vocês daqui, porque fica estranho. Vou pôr a iluminação bem pertinho aqui, para vocês ficarem, né? Então, vou encerrar por aqui, tá? E aí, qualquer coisa, vocês procurem a gente, tá bem? E essa tarefa, então, fiquem sossegados. É até a semana que vem. Segunda-feira, às 23h59. Se eu não me engano, segunda-feira deve ser dia 3, né? Acho que é dia 3 de maio. Mas está marcadinho lá na tarefa. A prof sempre marca o dia de entrega, tudo certinho, né? Fica tudo anotadinho lá para vocês. Tá bem? Então, vou encerrar aqui, queridos. Uma boa semana para vocês, bons estudos, e eu espero vocês na quarta-feira que vem aqui, tá bem? Ó, um beijo da prof, tá? Ai, não esqueçam da presença. Olá, a Sara lembrou vocês, tá bom? Não esqueça, tá certo? Então, fiquem bem. Qualquer coisa, chama a prof.